Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Olá, bom dia e estamos de volta. E com os nossos convidados que a gente anunciou no decorrer da semana passada, a gente falou também já no início dessa semana, porque para a gente realmente é um prazer e uma alegria recebê-los aqui. Eu estou recebendo o Wesner Ferreira, que é gerente de marketing das Cataratas. Bom dia, Wesner, que prazer te receber aqui. Primeira vez na Rádio Clube? Primeira vez. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Moacir. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite, um prazer. Finalmente vim conhecer, né? Tava devendo essa visita. Tava aí. mesmo. E que rádio bonita, parabéns, obrigada, gente. Obrigada. Bonito mesmo é as Cataratas e o trabalho que vocês estão fazendo lá, assunto que daqui a pouquinho a gente vai destrinchar e trazer para nossa audiência. Eu sei que você não tinha vindo ainda, porque a agenda de vocês é mega corrido, estão trabalhando muito, mas é por um bom motivo, né? Cada vez mais as Cataratas crescendo e fazendo acontecer em nossa cidade, né? É isso, ainda bem, né? A gente gosta desse movimento mesmo, a gente gosta de ver o parque cheio, a cidade cheia. A gente tem esse privilégio de trabalhar de um lugar tão bonito, né? O meu escritório, né? Eu falo, né? Eu olho para o lado, tem Mata Atlântica, tem as cataratas, né? Não tem como se estressar. Então, independente de qualquer correria que a gente gosta, é muito prazeroso. E trabalhar assim meio a natureza, acho que todo mundo tinha que ter essa oportunidade um dia, é muito bom. É verdade, concordo com você. E também a Mariana Kissel, que é assessora de imprensa. Mariana, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Cláudio, bom dia, Moacir, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo, é muito bom estar aqui conversando com vocês. Sejam bem-vindos e vamos falar então de cataratas. Que alegria, olha só esse número, gente, eu não consigo nem imaginar, eu sei que tem bastante zeros, porque 1 milhão de visitantes em 2025, mas o que isso tem de diferente? Tem de diferente que é um recorde no tempo, porque foram 11 dias antes do que aconteceu no ano passado, a gente vem de um grande crescimento e isso é de brilhar os olhos. O que isso verdadeiramente impacta para nós iguaçuenses, Wesner, em relação a esse número ser atingido 11 dias antes? É isso, estamos muito felizes com esse resultado que a gente entende, né, que a gente superou, né, o que foi a pandemia, né, que foi esse baque para o turismo, né, de forma geral. O nosso recorde até então de visitação é em 2019, que é antes da pandemia, onde a gente passou 2 milhões de visitantes. E agora, 2025, a gente vê que a gente bateu 1 milhão de visitantes antes que 2019 e 11 dias antes do que o ano passado. Então a gente mostra aí uma recuperação do turismo aí da cidade, uma volta aí dos estrangeiros principalmente, né, a visitar Foz, a visitar o Brasil. E pra gente isso assim, significa que a gente está recebendo agora os resultados, assim, né? Não só pelas cataratas, pelo parque, mas a cidade toda tem crescido muito quando a gente fala de turismo, né? Tem muita obra acontecendo, muita atração nova chegando e a gente já começa a ver o resultado disso, assim, né? Muita gente envolvida, é um trabalho integrado, aí, uma gestão de muita gente, né? E estamos muito felizes de ver esse resultado acontecendo e as nossas metas são grandes, a gente está com o intuito aí de dobrar esse número. Pois é, a gente vê pelo menos assim, cada um mês no máximo, teve mês que vocês lançaram 2 novos passeios dentro das cataratas, né? Tem muita gente que me encontra, né? Às vezes está em algum evento e Cláudio, que lugar mais lindo! Aquele do Circuito São João. Aquele realmente é um passeio muito diferente. Sensacional. Você está em contato com a natureza, muito diferente de só visitar as cataratas. Como é que foi? Como que surgiu esse circuito? Como que nasceu esse também das trilhas? Como é que nasceu essa ideia? Não, peraí, não vamos só até as cataratas, mas a gente vai fazer parte da natureza também, vamos fazer trilhas. Como que aconteceu tudo isso, Wesley? Perfeito, Cláudio. Assim, eu sempre trago comigo o que o Marcelo Scaff, nosso diretor técnico, traz muito nas falas dele, que um parque, o que define um parque, assim, são as trilhas. Né? Um parque sem trilha é um parque sem alma, ele fala às vezes. E, claro, nosso principal ponto do Parque Nacional do Iguaçu vai ser sempre as Cataratas do Iguaçu. A gente tem uma maravilha mundial da natureza dentro do parque, né? O parque foi criado em volta dessa maravilha. Mas o Parque Nacional do Iguaçu é muito grande, a biodiversidade presente no parque, as pessoas precisam conhecer para inclusive saber como é importante conservar esses lugares, preservar esses lugares, e é através do conhecimento que você consegue aproximar as pessoas
e que elas saiam transformadas do parque com essa mensagem de conservação, né? O parque nacional, os parques nacionais, eles não são criados para colocar uma cerca e deixar as pessoas de fora e não, vamos preservar a natureza cercando ela e tirando esse contato. Não é esse, né? Não é essa a mensagem. O que a gente quer é aproximar as pessoas da natureza da forma correta, da forma respeitosa, e que elas saiam com essa mensagem para o dia a dia delas, sobre como ela vai levar isso para a rua dela, para a casa dela, para o quintal dela, sobre gestão de resíduos, sobre como ela leva para a vida dela a mensagem que o Parque Nacional do Iguaçu tanto tenta levar para todas essas pessoas. E aí vem, muito com esse intuito, assim, a gente está nesse trabalho de abrir muitos acessos no parque para que as pessoas tenham mesmo conexão com a natureza. Hoje, né, para além da Trilha das Cataratas, que é a mais visitada, né, a gente tem o caminho do Poço Preto, que é 18 quilômetros, o caminho das Bananeiras, que é muito lindo, inclusive cheio de borboleta, aquele caminho é a coisa mais linda. O próprio Macuco Safari, que também tem uma trilha antes de chegar até no barco. A gente tem a Trilha Itapopó, que sai de atrás do Porto Canoas, nas margens do Rio Iguaçu. E aí, recentemente agora, o Circuito São João, que tem a Trilha São João, né? Que é um trabalho aí super integrado com o ICMBio, criado junto, né? É uma parceria, né? Total parceria entre o ICMBio e a Urbia Cataratas. O que é o ICMBio, para as pessoas que estão nos ouvindo entender? O ICMBio, né? O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, é quem faz a gestão das unidades de conservação no Brasil, né? Muita gente, inclusive, não sabe, mas o Brasil tem mais de 300 unidades de conservação. O Parque Nacional do Iguaçu é uma das referências quando se fala sobre essa gestão integrada entre os dois. É um case de sucesso quando a gente coloca o turismo, né, as pessoas, né, a visitação em parceria junto, caminhando junto com a conservação da natureza, com a educação ambiental, né, então, com a interpretação ambiental. O Circuito São João, ele é a trilha favorita de muitos desses que trabalham ali no parque, porque, para além das cataratas, ele é uma trilha, assim, que ele tem um 360, assim. É uma trilha que tem opções de banho na cachoeira. É a primeira vez que o parque agora entrega com estrutura, né? Uma trilha que as pessoas podem tomar banho de cachoeira, por exemplo. Qualquer pessoa, com o ingresso do parque, pode acessar o Circuito São João, fazer ali 2 km mais ou menos de trilha. E tem 3 opções de banho no Rio São João. Tem uma cachoeira e 2 corredeiras ali. Para além da natureza, o Circuito São João ele é muito importante, ele nasceu inclusive junto com o ICMBio sobre isso, porque ele conta a história do Parque Nacional, ele conta a história de Foz do Iguaçu, né? Por ali a gente passa por todo o circuito, né, até chegar na antiga usina, né, do Rio São João, a usina hidrelétrica, que foi a primeira usina de Foz do Iguaçu, e que foi a partir dela que se construiu o parque e oportunizou aí que a gente tenha todas essas estruturas, o Hotel das Cataratas na época. Então, quem visita o Circuito de São João acaba conhecendo mais da história do parque, de como foi criado lá em 1939, e a história de Foz do Iguaçu também, que está totalmente ligada, né? É um resgate da história. É um resgate da história, exatamente. Tem espaços ali que a gente não faz nenhuma intervenção, a gente só faz o acesso mesmo para as pessoas olharem qual era o caminho exato que as pessoas percorriam lá naquela época, quando não se tinha estrada, quando não se tinha nada, né? Que ano que era isso? Antes de 1939, né? Isso começou nos anos 30 ali, mais ou menos. Você imagina, em 1930, 1939, né? Quase 100 anos atrás, já existia algumas pessoas que pensavam, né? E que vivenciaram isso, né? Tanto que nessa trilha, nesse circuito, você encontra, acho que são 3 partes onde teve seres humanos que pré-construíram alguma coisa com pedras, né? Exatamente. Tinha uma vila ali, né? O Pedro Lovano, o historiador, ele sempre conta essas histórias com mais propriedade, assim. Mas tinha uma vila, tinha moradores, né, do Parque Nacional, né? Tanto que tem a Escola Parque lá, que era inclusive uma escola desses moradores. Então, o Circuito São João, ele mostra um pouco da estrutura que foi lá no começo, que foi criado para manter essas pessoas ali dentro, que construíram o Parque Nacional do Iguaçu, de fato, né? Naquela época. Você veja, né? E aí você caminha aquilo, você fica imaginando como que eram essas pessoas, né? Um lugar íngreme, né? Porque é muito perto do Rio São João ali, né? Exatamente, cercando o Rio São João. Sim. E aí você vê a mata, você fica imaginando, né? Como foi transportar aquilo, como foi fazer, como foi viver. E já se tinha um sonho de buscar recursos, né? Para fazer um hotel, para fazer... Então, realmente é uma história, é um resgate da história e a gente conhecer um pouco mais, né? Ir além do que a gente só sentia muita falta, né, de ter isso pro turista, né, para ele que saia também do parque, sabendo mais da história, né, de quando foi construída, como foi construído e por que foi construído um parque nacional ali. É legal entregar mais do que a paisagem, mais do que
contemplação, né? Trazer uma conexão também. E entrega muito, né, Mariana? Mariana já fez o circuito? Já caminhou por lá também? Já fiz o circuito, já encontrei vários bichinhos por ali também, porque a gente tá na casa deles, né? Então, consequentemente, a gente encontra. Mas é muito bom você participar desses momentos de conexão com a natureza e também com essa história local, porque é muito importante, eu acredito, para o turista, além da contemplação da paisagem, quando você conhece um lugar, você conhece de fato aquele local. Então, é muito importante ter o Circuito São João lá. Essa imersão, né, junto à Exatamente. natureza. Você falava aqui em off, a gente estava conversando e você dizia, né, eu queria que vocês contassem para nossa audiência em relação à preservação, como é que foi feita essa trilha, né? Tipo, por exemplo, vamos dizer, uma Clau da vida, vou trabalhar lá nas cataratas, olha, eu quero fazer uma trilha assim, vamos abrir um caminho assim. Não é assim que funciona, tem tudo uma preparação antes para ter essa imersão e ter isso, essa convivência e poder estar na natureza. Como é que funciona isso? Você falou uma frase muito bonita antes, de aproximar para entender, para educar. Sim, os parques nacionais e principalmente o ICMBio traz essa visão de que os parques nacionais são criados para justamente aproximar as pessoas e conscientizar sobre a importância da conservação. A gente percebe que cercando um parque e deixando o que a gente pode ter de contato com a natureza apenas lá dentro pode criar muito mais medo ou algum tipo de distância desse momento. Sim. Então, levar as pessoas lá para dentro forma essa conscientização e essa experiência transformadora de fato. E isso é tão importante para a conservação quanto para a experiência turística. As trilhas, elas são formadas de forma a não prejudicar a natureza de nenhuma forma. Então, tem muito estudo por trás, tanto do ICMBio quanto pela Urbia Cataratas, para construir uma trilha que não tenha impactos negativos na natureza e sim impactos positivos para quem está indo até ela. Isso é perfeito porque, né, Wesner, a gente fica pensando, por exemplo, famílias, crianças que vão lá dentro e o próprio cuidado com a natureza e trazer isso para a nossa vida doméstica, trazer isso para a nossa vida de cidadão comum, na nossa casa, no viver na comunidade e na nossa cidade, né? Porque ninguém vai lá dentro de jeito nenhum jogar um saquinho plástico, por exemplo, no chão lá, né? Ou uma garrafa de plástico dentro do parque. E aí, se a pessoa vai lá e não posso fazer isso, eu acredito que ela vai carregar isso pro resto da vida também. Não vamos fazer isso lá fora. Tem esse impacto? Com certeza, sim. E é muito lindo ver quando as crianças vão, né? Quando os pais levam as crianças para essas trilhas, porque são trilhas totalmente integradas, né? Na mata, né? Então, a relação, quando você vê a relação das crianças com as borboletas, quando passa alguma fauna perto, a flora, é muito lindo de ver, assim, porque você vê que as crianças, elas se empolgam, acho que até mais do que muitos adultos, assim, né? Quando vê essa natureza viva ali, sabe? E eu acho que essa é a ideia, Cláudia. As pessoas saírem transformadas de lá, elas verem a importância de se manter um local conservado, sabe? Porque, enfim, a energia do parque te transforma também. Você sai de lá, aquele ar puro, quando você sai com toda essa energia da natureza, você quer levar isso pra você, sabe? Então, é um trabalho aí, um esforço em conjunto de muita gente para preservar, né, como se deve mesmo ser feito, e a gente sente que as pessoas saem de fato com essa mensagem, sabe? A nossa ideia é potencializar cada vez mais isso, universalizar isso, trazer acessibilidade sobre isso para que todo mundo possa, né, viver isso e sair transformado de lá. Olha só, para quem está ligando o radinho agora, deixa eu contar que os nossos convidados estão ouvindo essas vozes e pensando quem está conversando com a Clau. É o Wesner Ferreira, ele que é gerente de marketing, e também a Mariana Kissel, que é assessora de imprensa lá das Cataratas, e estão aqui contando as novidades. A gente está falando muitos assuntos super interessantes das Cataratas, indo além de só o passeio das Cataratas e contando para você como feito, por exemplo, esse circuito São João que entrou agora. Quando foi mesmo inaugurado? A gente inaugurou o circuito São João tem um mês, basicamente, foi dia 3 de julho. Tem um mês aí que tá aberto. É um circuito, né? Uma trilha de 1,9 quilômetros. É curtinha. Curtinho. E tá incluso no ingresso de todo mundo, né? Não só o circuito São João. Isso é legal. Muita gente tem dúvidas sobre como fazer as trilhas no parque. É só cataratas que eu posso fazer? Não. Uma vez que você tem o ingresso do parque, você tem acesso a todas as trilhas e caminhos do parque já incluso no ingresso. Você pode fazer caminhando e você pode fazer pedalando se você levar a sua bike. Se você não tiver como levar a tua bike, a gente tem lá para alocar a bike também.
Então tá tudo incluso no ingresso. É isso que eu queria falar com você em relação à ciclovia. A ciclovia, quantos quilômetros tem? A ciclovia das Cataratas, ela tem 11 quilômetros, 11 mais ou quilômetros. menos. Ela vai do centro de visitantes até em frente ao primeiro mirante das Cataratas. E aí você não precisa voltar pedalando, né? Se você Não quiser precisa. ir e quiser voltar, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Vai lá, guerreiro, isso você mesmo. pode. Não, mas é uma trilha super tranquila de ser feita, assim, porque ela é totalmente pavimentada, ela é muito linda, inclusive. Então, ela é bem tranquila, mas assim, são 11 quilômetros que as pessoas podem ir pedalando até as cataratas, ao invés de ir naqueles ônibus, né, os tradicionais ônibus. E na hora de voltar, pode voltar com o ônibus. Inclusive, pode pegar a bike, né, os visitantes podem pegar a bike na entrada do parque, pedalar até metade do caminho, por exemplo. Se cansou, tem os pontos que pode ser devolvida a bike ali e continuar o passeio de ônibus. É super tranquilo e possível ser feito. E vice-versa, tem como você fazer o passeio de ônibus, fazer a trilha das cataratas e na hora de voltar, decidir pegar uma bike. Volta pedalando até a saída do parque. E não só na ciclovia, né? A ciclovia é que leva até as cataratas. Mas são mais trilhas e caminhos ali disponíveis para bike, né? Tem como ir no caminho do Poço Preto, no caminho das Bananeiras, que são maravilhosos e super integrados mesmo na mata, né? Então são várias opções aí de pedalar dentro do parque agora, né? Ô Wesley, conta pra gente, porque você tá falando de bicicleta, as pessoas que estão nos ouvindo, tem gente que vai querer levar a bicicleta, mas tem gente que vai dizer, não, eu vou chegar lá, eu vou locar. Como é que funciona, por exemplo, tem pra criança, tem pra, dependendo do peso, tem pra todo mundo ou não? Como é que funciona? Tem pra todo mundo, Cláudio. A gente... É super novo esse passeio também, né? Tem um mês que a gente abriu o Circuito São João e tem 2 meses que a gente abriu a Ciclovia das Cataratas junto com o Bike Iguaçu, né? Que é o serviço de locação de bike. A gente tem bikes aí de vários aros, desde de crianças até adultos, pessoas maiores. E a gente tem handbike também para cadeirantes que consigam pedalar ali com as handbike, né? Que é com base nas mãos, a pessoa consegue pedalar também. Olha. Inclusive tem tem essas categorias, né? acessibilidade. Tem categoria de corrida que a galera vai, então os cadeirantes também conseguem acessar a ciclovia. E tem bike elétrica também. A gente tem as e-bikes que já estão disponíveis também. Então, para quem não quer fazer tanto esforço assim, mas quer se conectar, quer conhecer a ciclovia, tem bike elétrica também, que aí é super tranquilo. E o legal da ciclovia é que ela não vai até as cataratas margeando a rodovia ali, só do lado da rodovia. Tem muito trecho que ela é imersiva na mata. Então a ciclovia ela sai da beira da rodovia e ela entra na Mata Atlântica mesmo e vai margeando até chegar nas cataratas. E é uma outra obra, uma outra entrega que foi feita com muito estudo, com muita gente envolvida. Foi feito à mão mesmo, assim, desviando de árvores, não teve esse impacto ambiental. E é algo assim que a gente vê como algo quase que inovador quando se fala de parques nacionais no Brasil e a nível mundial também. Uma ciclovia pavimentada, estruturada em meio à mata, sabe? Não é algo que se encontra facilmente, não. Quando da inauguração, inclusive ouvindo o pessoal da CMBio falando, o pessoal também, né, o próprio Marcelo Scaff falando, que é o diretor técnico, de como foi construída, deixa a gente com o coração quentinho e orgulhoso, porque ver, como você falou, ela é toda asfaltada, né? Exatamente. E não é qualquer asfalto, porque teve que ser muito bem pensado como que ia ser feito esse material colocado lá dentro também. Exatamente. Né? Foi feito muito estudo mesmo, assim, desde não ter um impacto ambiental, até qual é a melhor experiência para o turista. Dependendo, né, do material que é feito ali, não é tão fácil de pedalar, porque o pneu tem mais resistência. Então, o pessoal trouxe muita referência aí, teve bastante estudo em volta, até que finalmente aí a gente conseguiu. Tem também o negócio da chuva, sonho. Deixar, né? Porque pega umidade, vai pegar sombra, vai ficar liso e tal. Tem tudo isso. Tem todo esse né? cuidado, exatamente, de para onde vai a água quando chove. Tem todo um cuidado aí para que se, né, claro, mantenha essa estrutura, né, por muito tempo, né? Essa ciclovia não sai mais de lá. Agora já conquistou os visitantes, inclusive, nesse período de férias. 11 quilômetros dá para fazer com as crianças, dá para fazer, então tem acessibilidade para quem é cadeirante também, né? Como que é o nome mesmo da bicicleta? As handbikes. Handbikes. Wesley, eu tenho uma pergunta aqui que o ouvinte também está compartilhando. Tem um programa para o turista, aquela pessoa que vai querer conhecer as cataratas pela primeira vez, aquele impacto maravilhoso. Mas tem um morador que já é aqui de Foz, que já conhece tudo, e o pessoal está curioso. Como é que é essa questão do banho na trilha? Eu tenho que levar uma roupa especial, é comunicado antes na compra do ingresso. Eu quero passar o domingo, por exemplo, em família lá. Tem alguma restrição, por exemplo, quanto à alimentação, alguma coisa assim?
É legal trazer isso, inclusive, porque moradores normalmente conhecem as cataratas, Exato. sempre que recebe um parente, né, quer ir para as cataratas. Vamos para cataratas, que é um bom Agora, programa. Circuito de São João é uma novidade que o morador muitas vezes não conhece, né? Só quem já trabalhou no parque há muito tempo sabia que tinha um rio ali, Sim. toda essa história. O morador, né, além dele ter 80% de desconto no ingresso, é bem mais em conta o ingresso, ele também está incluso aí todos esses acessos aí a trilhas e tal no ingresso do morador. É sempre legal na entrada ali do parque até conversar com a equipe que está ali, perguntando sobre a área de banho, porque dependendo do nível do rio, a gente fecha a área de banho. Inclusive, a gente inaugurou, né, há um mês atrás, com essa área de banho fechada devido ao nível do rio, porque o rio estava alto por causa das chuvas, exato. Então, ainda assim, vale muito a pena fazer, porque é totalmente assim, integrado com a natureza, tem muita conexão, você sente a natureza presente ali. Inclusive aquele que desce com as escadas, que Exatamente. você vai lá dentro praticamente. Você molha o pé ali, né? Sim, que é na cachoeira, linda Exatamente. demais. Mas é sempre bom se certificar ali na entrada se está aberto ou não para banho, caso o seu intuito é tomar o banho, né? Porque às vezes você vai fazer daí ali a trilha com essa expectativa e está fechada por causa do nível do rio. Dá para você descobrir isso ali na entrada, ali conversando com qualquer pessoa ali da urbe. E em relação às orientações, né? A gente orienta que não se alimentem ali na trilha, procurem os espaços próprios para alimentação no parque, até porque a gente está num ambiente selvagem, tem animal selvagem lá, é a casa deles, né? Então, até pela questão de resíduo também, e atrair coati, atrair outros animais, a gente orienta que não seja feita alimentação, né, dentro das trilhas. E, de forma geral, o que a gente sempre recomenda, né, repelente, protetor solar, calçado confortável, roupa própria para banho, é legal também estar sempre preparado. A pessoa pode fazer um programa, né? Por exemplo, eu quero conhecer, ficar um dia todo no parque. Exatamente. Eu vou lá pela manhã, tomo um banho de rio, aproveito aquela maravilha que é aquele visual, depois eu vou lá pro Porto Canoas, me alimento lá, eu faço um piquenique. Pra secar a roupa, faz da ciclovia. Faz lá, a ciclovia, daí seca. já vai secando a roupa. Aí eu levo uma toalha, faço o piquenique na área apropriada para alimentação. Então, sempre ficar esse alerta, que ali é um espaço de convivência, mas também não é para ficar o dia todo se alimentando, levar uma bebida. Isso não é que não pode, mas é ideal não levar, né? A gente recomenda que não seja feita nenhum tipo de alimentação nas trilhas mesmo. Isso é importante. Mas é isso, Moceira, a mensagem que a gente passa assim, é a imersão, né? Exato, e o nosso foco é que as pessoas façam o passeio no parque sem pressa. Menos pressa, mais conexão, assim, sabe? É o que a gente está nesse caminho. A ciclovia das cataratas não faz correndo aqueles 11 quilômetros, né? Faz com calma, né? Senão você vai até cansar mais. Pode fazer tranquilo, para um pouco, aprecia a paisagem, sente o cheiro da natureza, escuta o som da natureza. E a mesma coisa sobre o Circuito de São João, tem muita história ali, tem muita natureza. Então são passeios para serem feitos com calma, com contemplação. Inclusive é uma super... passa a ser uma estratégia nossa também, até, porque senão, né, todo mundo vai direto para as cataratas. Todo mundo pega o ônibus, vai direto para a trilha das cataratas, fica aquele monte de gente lá. A nossa ideia com todas essas atrações é que as pessoas se espalhem mesmo. Façam um roteiro. Primeiro eu vou fazer o Circuito de São João, aí eu pego o ônibus, vou até o Macuco, aí eu pego o ônibus, vou até as cataratas. Ou primeiro eu começo nas cataratas e depois eu passo fazendo esses outros caminhos, outras trilhas. Então, é até uma ideia de você ter um passeio mais tranquilo, sem muita fila, sem muita gente. Se prepara para passar o dia no parque, de fato, porque tem hoje atração para isso. E esse passeio e esses circuitos estão abertos de segunda a segunda? Todos os dias, a partir do momento que o parque abre. Cada um tem um horário diferente de fechamento, dependendo da distância dele, né? Sim. Se é um caminho mais longo, ele fecha mais cedo para dar tempo de você sair. Mas todos abrem junto com o funcionamento do parque, que é todos os dias do ano. Perfeito. E ainda tem, a gente falou da ciclovia, falamos do Circuito São João, falamos de outras trilhas, que são inúmeras trilhas que tem. Tem uma de 18 quilômetros, qual é a de 18? O caminho do Poço Preto, ele é 9 quilômetros de ida, 9 de volta. Misericórdia. Dá pra fazer pedalando e dá pra fazer caminhando também. Tá vendo? E ainda tem o Céu das Cataratas. Conta pra gente um pouquinho sobre essa experiência. Como é que funciona? Experiência maravilhosa, né? O Céu das Cataratas, eu acho que é a nossa mais recente aí das novidades, tem uns 15 dias mais ou menos que a gente lançou. E é um passeio, é uma experiência de astroturismo, né? É maravilhoso, é uma experiência bem exclusiva, assim, a gente faz todos os sábados à noite para até 20 pessoas. É bem limitado. É bem exclusivo mesmo. Bem exclusivo, a gente recebe, né, à noite, né, sábados aí a partir das 7 da noite mais ou menos. O
pessoal vai até um mirante, né, lá das cataratas, a gente tem ali uma espreguiçadeira, uma cobertinha, uma almofada, e um astrônomo, né, o pessoal do Cosmos Iguaçu, acompanha os turistas ali numa viagem pelo céu. O pessoal deita, observa as estrelas. O diferencial do Parque Nacional é o céu preservado, né? A gente não tem poluição luminosa no parque. Sim. À noite não tem poste de luz, não tem iluminação. Nada. Isso propicia aí para as pessoas observarem o céu de uma forma super diferente do que é na cidade, né? Exato. Parece que o céu está mais perto de você, você consegue ver as estrelas mais perto. E aí tem um astrônomo que conta para você a história de como os guaranis enxergavam o céu. Porque é através do céu que eles se guiavam em relação ao que é o inverno pra gente, o que é um as período estações. de seca, exato. Eles se guiavam através de outros elementos, né? Hoje a gente tem aqui, a gente vê escorpião, a gente vê, né, alguns elementos nossos aqui que para eles não existia isso, era outra coisa, né? Exato. Tanto é que na época de inverno tem a ema, né, que para eles a ema bebe a água das cataratas, é o período de seca, é o inverno. E aí quando chega no verão já é outra imagem que eles Exato. têm. Então a gente consegue fazer essa interpretação do céu de como a comunidade local, né, os povos originários enxergavam o céu. E assim, é maravilhoso. O cenário é maravilhoso. Tudo isso, né, é do lado das cataratas do Iguaçu. Exato. E ainda tem um diferencial, por exemplo, às vezes, quando a gente cresce, não é mais o assunto do dia a dia da gente, a gente acaba não prestando atenção, né? E aí, por exemplo, eu não sabia que as Três Marias a gente não vê no inverno, né, Mariana? Olha só, como assim não vê? Não é o mesmo céu? Não, senhora Cláudia, não é. Tem as estrelas, é um posicionamento diferente e a gente não enxerga. E aí, no final, também tem uma mega novidade, né? Que a gente sempre fala aqui, quando a gente fala das cataratas, a gente não conta o final, porque você tem que ir lá para saber, mas a gente sabe que é uma experiência, assim, com um ser que não é do planeta. É extraterrestre essa experiência, mas a gente não vai contar o que é, não. Exato, né, Mas Mariana? A gente não conta, né? E é um espaço ali, eu acho, para refletir sobre a nossa existência, né? Porque às vezes naquela correria do dia a dia, você não olha mais para o céu, você não olha para nada, você está só no celular. E também uma recomendação, leve o celular para fotos, né? Não vai levar o celular para ficar no Instagram o tempo todo, né, Wesner? É isso Mas mesmo. a gente tem essa questão aí, talvez, da introspecção com a natureza, né? Que a gente vê que nós não somos os primeiros, não seríamos os últimos, né? Outras Exatamente. pessoas já estiveram ali, tiveram ideais, tiveram sonhos, algumas pensando no futuro, né? Pensando no futuro assim, daqui 10, 15, 20 anos meu filho, meu neto vai estar aí. Também tem essa questão psicológica, o certeza. Parque Nacional, nessa proposta nova, né? Com certeza, e principalmente nessa história do céu, né, quando o astrônomo conta, né, sobre o Big Bang, ele faz uma recuperação aí da história, né, desse ponto de vista, e realmente gera tudo que é tipo de reflexão, né, a gente pensa o Exatamente. que a gente é nesse universo, Da quando a gente onde olha eu para vim, todos esses pra onde eu planetas e vou. estrelas, ou no tempo, na história aqui do planeta nosso mesmo, né, os Guaranis, e agora a gente está aqui, para onde vamos, as pessoas, é uma viagem mesmo, a gente coloca Sim. de várias formas diferentes. E é muito legal, é um passeio que a gente vê que tem uma valorização até maior pelos estrangeiros, assim, buscam bastante essa experiência. E é doido ver como é diferente a percepção do céu e como valorizar isso, assim, quando a gente vê diferentes públicos, sabe, acessando o passeio. Mas é maravilhoso, assim, inclusive a Embratur colocou esse passeio entre as 100 melhores experiências para se Olha viver só. no Brasil, Olha o só. céu das cataratas. E realmente, assim, gente, é um diferencial, é uma coisa que só tem aqui, esse céu e esse parque, e a gente até fala, né, é uma particularidade, né, são dois patrimônios mundiais juntos, porque o Parque Nacional do Iguaçu é um patrimônio mundial natural, Sim. e o céu noturno, o céu preservado, ele também é um patrimônio natural, né. E é uma forma também da gente se manter fora das telas, né? Se fala Sim. tanto sobre isso, né? Sim, eu diria que é uma experiência revigorante, porque depois de uma semana inteira de correria, a gente para observar algo além de nós ou do que a gente tem que fazer, sabe? É algo externo e a gente adquire muito conhecimento, algo que às vezes a gente não para olhar de fato, como o Moacir falou, a gente não para olhar o céu, mas isso às vezes pode ser uma coisa que chamava a nossa atenção quando a gente era mais novo, mas hoje a gente não passa mais a fazer essa reflexão. E eu acredito que é um momento para você voltar os seus olhos para a importância da natureza, porque hoje a gente consegue fazer o céu das cataratas porque o Parque Nacional do Iguaçu é um ambiente totalmente preservado, não tem interferências humanas ou de muitas, digamos assim, que Sim. possam prejudicar esse tipo de experiência.
Então, eu acredito que ele é muito importante por isso, para trazer essa importância de conservação mais uma vez para dentro do Parque Nacional do Iguaçu e para quem vai visitá-lo. E também para que a gente possa observar o céu e as estrelas além da nossa percepção enquanto pessoas que vivem nesse tempo agora. A gente pode fazer uma viagem ao passado e entender por que ele é importante para tantas civilizações. Exatamente, fazer uma viagem, né, com as nossas ancestralidades e Exatamente. entender um pouco mais sobre algumas coisas que a gente não entende como seres normais do dia a dia, né? E ainda não tem poluição lá, porque o céu tá escuro e a gente vê coisas que aqui no dia a dia a gente não consegue enxergar. Olha só, a gente já estourou nosso horário, mas eu não posso encerrar essa entrevista, esse bate-papo, sem a gente falar que recentemente o TripAdvisor colocou nós como um atrativo natural mais bem posicionado. Isso é muito maravilhoso, né, Wesley? Sensacional, né? Que orgulho, né? Isso Que enche a gente de trabalhar orgulho, com né? um local como esse, né? O que é mais legal, né? O TripAdvisor, acho que é a principal aí, né? Já bem estabilizado como a principal plataforma de avaliação aí em relação ao turismo mundial, né? Não só no E Brasil. o que isso significa pra gente como iguaçuense? Olha, é um momento de muito orgulho. Eu acho que a gente tem que ter muito orgulho do que é feito aqui, inclusive. Porque o TripAdvisor, essa premiação, ela não são algumas pessoas que votam ali, é um comitê, não. É os visitantes. Ele é um ranking feito através de avaliações do último ano. Ou seja, eles fazem um ranking de 1 a 5 e de mais de 40 mil avaliações que as cataratas receberam, a gente ficou com a média de 4.9, que é muito alta quando você olha para o ranking mundial. Então, assim, a gente ficou como o melhor atrativo do Brasil, a gente ficou como o melhor atrativo da América do Sul, e quando a gente olha para o ranking mundial, né, a gente é o único atrativo brasileiro no ranking mundial, a gente está no top 22, mas quando a gente olha para os 21 que estão na nossa frente, a gente é o único parque de natureza, parque natural. Não é uma construção, não é a muralha da China, homem, né? Não, é a natureza. E isso pra gente tem um significado maravilhoso. É um objetivo nosso colocar o Parque Nacional entre os 5 melhores parques nacionais do mundo. É uma meta que a gente tem. E quando a gente olha esse tipo de retorno dos visitantes, porque é a avaliação das pessoas do mundo todo, de todos os idiomas, isso mostra que a gente está no caminho certo e dá um gás aí pra gente continuar aí essa transformação que a gente quer trazer, desde de estruturas até experiências, conexões, porque as pessoas querem isso. Cada vez mais as pessoas estão buscando isso, conexão com a natureza. E o parque é um banquete, né? Um prato cheio. E no disso. caso específico, né, toda a equipe, né? Porque desde a chegada ali até o vislumbre das cataratas, mas você não é aquela pessoa que faz a função dela de limpar um banheiro, de limpar um piso, de sorrir para o turista, nada disso vale a pena, porque é a primeira impressão que fica, né? O cidadão chegou ali, foi mal atendido, já vai com mau humor até as cataratas. E a gente percebe da equipe da URB ali, de vocês, pessoal do ICMBio também, esse cuidado com o turista, esse zelo com as pessoas que ali chegam, né? Exatamente, Moacir. É perfeito o que você disse. Assim, toda a jornada do visitante no parque, assim, ela precisa ajudar o visitante a ter uma boa experiência com a natureza, né? A gente está ali para propiciar isso, né? E eu até abro para mais, assim. Eu acho que essa avaliação sobre as cataratas não são só os agentes no parque, é na cidade toda. É como a pessoa é recebida no aeroporto, como ela é recebida no hotel, como o taxista leva essa pessoa, onde ela vai jantar, onde ela vai tomar café, onde ela vai almoçar. Tudo isso impacta, porque é o que a pessoa vai levar do destino, né? Querendo ou não, as pessoas de outro lado do mundo, quando elas vão ali avaliar as cataratas, ela vai trazer uma bagagem de experiências que ela teve aqui no destino. Então, quando eu falo que é motivo de orgulho, não é motivo de orgulho só para a URB e Cataratas, para o ICMBio, para o parque, é para a cidade. Porque se está posicionado naquele lugar, é porque tudo levou as pessoas, os visitantes, a saírem daqui com essa percepção de dar uma nota super alta, fazer ali um texto sobre como foi a experiência dela. Exatamente, sair do passeio e chegar a dizer, não, eu tenho que avaliar para chegarem mais pessoas e mais pessoas entender isso. Eu falei que era a última pergunta, mas não, senhor Moacir, eu tenho que falar sobre isso. Tem que mostrar a nossa onça. Olha, temos uma onça na clube agora. Olha só, para quem está nos assistindo, eu estou com uma onça feita por umas mulheres maravilhosas e tem uma feira que ocorre lá nas cataratas. Eu não sei se eu estou falando certo, mas eu queria que o Wesley contasse pra gente. E como é que é? Amigurumi? É isso, amigurumi? Exatamente, são eu os falei amigurumis certo? da onça, Amigurumi. feito pelas crocheteiras da onça.
um projeto maravilhoso com mulheres aí das cidades vizinhas do parque, que o projeto Onças do Iguaçu tanto apoia também, né? Uma iniciativa aí maravilhosa, que reforça a necessidade das iniciativas de preservação da onça pintada, de conscientizar a comunidade local, principalmente as cidades vizinhas, que muitas vezes tem uma fazenda do lado do parque e tal. Esse pessoal tá conscientizado de que se avistou onça, se sente que tem a presença de onça, chama o projeto Onças do Iguaçu, que eles vão ali, vão te capacitar, vão te estruturar para que as onças convivam bem com os seres humanos, né? A onça só quer ser onça, né? A Yara fala muito isso, né, do projeto Onças do A Iguaçu. onça tem medo da gente, a verdade é o contrário, né? A gente que assusta elas, né? Correto. E esse é um dos projetos, né, dentre os vários ali, que estão junto com o projeto Onças do Iguaçu. E esses crochêzinhos que são lindos, né? São vários formatos de oncinha. A gente tem sempre eles presentes com a gente na feirinha do Parque Nacional, que a gente faz a cada 15 dias no centro de visitantes do parque. Então qualquer pessoa pode acessar, mesmo sem o ingresso, ela consegue conhecer aí, que a gente traz muitos produtores da região, não só de Foz do Iguaçu. E junto com a onça veio uma etiqueta ali com a história do projeto e com a costureira ali que fez o bonequinho. Muito legal, dá para explorar também. A artesã que fez aí, né? E dá para você também buscar lá no Instagram, deve ter lá o Instagram deles para conhecer mais desse projeto maravilhoso. Então você vê, é mais uma ideia que vocês tiveram de valorizar o entorno do parque, com essas mulheres que estão aí trabalhando, fazendo esse trabalho, consegue uma fonte de renda também, mas principalmente a valorização de todo o entorno do Parque Nacional, né? É isso mesmo, e a nossa ideia é sempre ampliar. A gente está no momento aí de muitas iniciativas para aproximar a comunidade, porque o Parque Nacional ele é um patrimônio mundial da humanidade, é de todos nós. E principalmente para a comunidade local, né? Não só Foz do Iguaçu, mas são 14 cidades vizinhas do Parque Nacional. Sim. Então todas elas estão ali, querendo ou não, precisam pertencer também ao parque. Então a gente quer aproximar, quer trazer, e com iniciativas assim a gente sente que os visitantes também podem conhecer mais sobre a região, né? Sobre a arte local, sobre a produção local. Tem muita coisa legal sendo feita aqui na região do parque, né? Olha só, então é valorização de profissionais também, de artesão, né, estando lá dentro, colocando a sua arte, fazendo a nossa cidade acontecer aí, não só para Foz do Iguaçu, mas para o mundo inteiro, para o Brasil. Então a gente fica muito orgulhoso e muito feliz. Quero agradecer muito a Mariana, o Wesley. Sei que a agenda deles é mega corrido, nós estamos há tempos tentando trazê-los aqui para conversar, porque são duas pessoas que estão à frente lá das cataratas, seja como assessoria de imprensa, que fala com a imprensa e conta tudo o que está acontecendo lá, tem que estar por dentro de tudo, e alguém que pensa no marketing, de como vender as cataratas, não só para Foz do Iguaçu, mas para o mundo inteiro. Então são duas pessoas muito importantes para nós, os iguaçuenses, e dar voz, fazer com que as pessoas que estão do outro lado aí também conheçam um pouco mais das cataratas e dos grandes profissionais que lá fazem o seu trabalho e enchem a gente de orgulho. Muito obrigada, um desejo de um ótimo dia, e agora, para encerrar, faço um convite para quem está nos ouvindo ir lá nas cataratas, para quem já conhece as cataratas, mas não conhece todos esses circuitos, esses passeios, essas trilhas e ciclovias. Muito obrigado, Cláudio, Moacir, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal. E é isso, é muito gratificante esse trabalho. É um privilégio estar trabalhando no Parque Nacional com um produto tão bom, né, como alguns chamam. É muito bom. E fica o meu convite, inclusive Dia dos Pais aí, próximo domingo. Uma baita oportunidade aí. Vem pedalar com seu pai, com seu filho. As bikes, né, elas são super acessíveis, inclusive moradores têm desconto na hora de fazer a locação, é menos de R$30 uma bike por mais de 1 hora e 2 horas de pedal lá dentro. Então, inclusive conhecer o Circuito São João também, uma trilha de um pouco mais de 1 quilômetro, super acessível. Eu acho que um domingão aí no parque com a família é a pedida certa aí para viver momentos legais com sua família, né? Para além de um presente, viver, né, esses momentos aí, deixar isso na memória. Aí o pai vai falar aquela famosa frase: no tempo do pai era assim, tudo mato. Não é verdade? Mas é legal. Verdade. Certo. Muito obrigada, Cláudio e Moacir. É sempre muito bom estar em contato com vocês. E reforço o convite do Wesley para o Dia dos Pais. E em outros momentos que for oportuno, é sempre um momento no parque, os momentos são sempre diferentes, então vai ser sempre uma experiência diferente dentro do parque, então não precisa ser apenas no Dia dos Pais ou apenas no momento de folga. Assim que você tiver a oportunidade, vai e conheça as novidades do parque, aproveite esse momento em família e com os amigos.
Foi isso, então, o nosso Bom Dia Clube encerra dessa forma gostosa. Eu gostaria de encerrar todos os dias com um papo assim alto astral, mas principalmente valorizando a nossa cidade, que realmente merece ser valorizada, merece ser reconhecida, porque nós temos no jardim da nossa casa algo que é um presente divino e muitas vezes não valorizamos ou nem reconhecemos que a gente tem esse atrativo, que tem gente que daria tudo para poder conhecer ou sequer viver aqui nessa cidade, que é maravilhosa de verdade. Então, um beijo no seu coração, você que está na nossa companhia, obrigada por nos deixar fazer parte da sua manhã, no seu automóvel, na sua casa e no seu trabalho, e o desejo de um ótimo dia. Continue na Rádio Clube, muita música boa e muitas informações para você.